E aí, turma boa, vamos pra cá prosseguindo aqui com o videozinho aqui. Tá mostrando aqui a silagem aqui que nosso amigo Diogo fez aqui do capim. O capim que eu tava mostrando pra vocês aí. Fez algumas silagens aqui, não tá mostrando pra vocês. E eu tô aqui com nosso amigo Diogo, ele vai falar um pouco aí sobre a silagem. E a importância do cabo tá armazenando essa silagem pra dar um tempo mais difícil, né? Que é a seca, né? Pois é, meu amigo Antônio. Vou abraço aí para todos que acompanham aí sua programação. Como você falou, né? No vídeo anterior aí a gente tava falando ali sobre o capim, né? Então a gente tem que armazenar, né? O ser humano devia se espelhar na formiga. Como você é um homem da roça, sabe que a formiga passa o inverno todo encarregando e na seca a gente não vê ela sair do buraco. É isso ou não é? Desse jeito. Então o ser humano deve se espelhar na formiga. Principalmente os criadores de capim, bovinos, suínos, ou bovinos e ovinos, né? Porque na época de estiagem a gente passa por muitos apertos. E a única forma que a gente tem de, na época da estiagem, a gente está deitado numa rede e os animais se alimentando com uma ração de qualidade, é nesse momento das águas, no momento que está chovendo, que nós temos um capim bem nutrido, né? Que está um capim bem verde, com todos os nutrientes, a gente pegar ele, triturar e armazenar, como vocês estão vendo aí. Aqui no Capim Serra Tupi a gente está fazendo um trabalho de armazenamento de ração, ou seja, um banco de ração, para que na época da estiagem a gente esteja alimentando os bodes, né, com uma ração de qualidade, colhida na época do inverno. Então, é muito importante a gente fazer esse armazenamento. Aqui é feito o armazenamento em sacos, né? Você pode... Saco plástico, né? Sacos plásticos, né? Sacos que contém aí, fica mais ou menos 25, 30 quilos. Você pode ver, a ração está bem trituradazinha, Antônio. Ô Diogo, isso aqui, quanto mais tempo passa, mais ela fica mais cheirosa, mais, sabe, dá mais gosto do gato comer, né? Pois é, ela pode ser armazenada aí por 1 ano até 2 anos. Ser armazenada em sacos assim. Ela fica com cheiro de rapadura, né? Como que despertar rapadura, né? É. E no meu caso, como o capim estava um pouco verde, muita umidade nele, né? Para que o capim, quando tem muita umidade, é perigoso apodrecer, né? Dentro do saco, né? Então a gente aqui tem uma fórmula que a gente aprendeu. Toda vez que bota uma camada dentro do saco, uma camada de 1 palmo, a gente sameia um pouco de trigo. Como o trigo é seco, né? Aí chupa, né? Aí ele diminui um pouco a umidade. Então a gente vai botando uma camada e sameia um pouquinho de trigo. Aí bota outra camada e sameia um pouquinho de trigo. Pode olhar que tem trigo aqui. Dá pra ver aqui, dá pra ver. Aqui, ó. Olha, pode olhar aqui, ó. É porque... Mas dá pra ver, ó. Né? Ó, tem outra camada aqui, tem outra camada aqui. Tem um aqui mais em cima. Então isso serve para que diminua um pouco da umidade da ração, né? Que foi colocada aqui dentro. Silagem não se dá muito com umidade alta, né? Ele apodrece. Aqui dentro, quando a gente armazena, tem 2 tipos de bactérias, né? As bactérias boas, que ficam aqui, mesmo fechando o saco, ela consegue sobreviver sem oxigênio. E tem as bactérias ruins, que quando elas estão mais do que as bactérias boas, a ração apodrece. Então esse trigo ajuda a alimentar também as bactérias boas. E nesse caso fica uma ração de qualidade e pode ser armazenada aí por até 2 anos. Isso é uma forma, né, da gente aprender a conviver com a seca. A seca pra gente aqui no sertão, ela é certa. Todos os anos tem. Você é um criador, você sabe, né? Todos os anos tem. Então a gente tem a seca de certeza. E não adianta a gente combater ela, porque Deus fez nossa região semiárida, com pouca chuva. A gente tem mais que se adaptar, né? E conviver com a seca. E para a gente ir convivendo com a seca, a gente precisa de algumas coisas, como por exemplo o armazenamento de ração. Para na época da seca a gente estar deitado ali numa rede debaixo daquele belo juazeiro,
né? E os caprinos, no meu caso aqui, que eu crio só caprino, estarem bem alimentados. Pessoal que cria caprinos, bovinos e ovinos, né? Aproveita essa dica. A hora exata de produzir a ração dos animais se alimentar na seca é agora, na época das chuvas. Então a dica que eu deixo para vocês é essa. Armazenem o máximo que puder na época das chuvas, porque o capim nessa época está com todos os nutrientes, né? Está bem verdão. Vai ficar uma ração de qualidade, para na época mais difícil, que é a época da estiagem, vocês estarem bem sossegados aí. Porque muitos criadores perdem seus animais por morte, né, dos animais, porque não se preparam justamente na época do inverno. Na época do inverno está tudo bem, o gado com o bucho cheio, né? E a gente não se preocupa. Vamos esperar essa parte, né? Não, desperdiçando pasto muitas vezes, e a gente não se preocupa no momento do inverno, nós não se preocupa com a seca. Então, aqui no Caprio Serra do Pico eu faço ao contrário. Na época do inverno eu estou na correria. Mas na seca tá sossegado. Na correria, onde tem capim eu estou lá passando, mandando o pessoal cortar e fazendo a silagem e armazenando. Porque na época do inverno, meus bodes é a época que eles estão mais gordos. Aqui no Caprio Serra do Pico, a época da seca, se você vir aqui na época da seca, os bodes estão mais bonitos ainda do que na época do inverno. Porque eles estão bem alimentados, tanto no inverno, agora, que tem muita ração, como na seca.